Pessoal, o Gazeta Esportiva tá no ar. Muito bom estar com você nesse final de tarde, frio em São Paulo, muito frio mesmo. E olha só, quem está acompanhando o Michele Janela hoje no estúdio é o nosso super comentarista Alex Miller. Muito boa noite. E também o repórter José Paes. Tamo junto. A gente traz direto dos Estados Unidos Felipe Facincani com as novidades do Palmeiras. Olha ele lá, já posicionado. E, claro, a entrevista do técnico Abel Ferreira. Tem o Alexandre Silvestre lá no Parque São Jorge com Cássio e Hugo Souza como assuntos, passando um frio danado. E, infelizmente, nós vamos falar da trágica morte do atacante português Diogo Jota, do Liverpool. A Gazeta Esportiva ainda tem São Paulo, tem Santos, mas tudo depois dessas dicas. Pessoal, vamos seguir aqui com a Gazeta Esportiva com um assunto que incomoda muitos clubes de futebol. Pirataria de camisa. Pois é, o Alexandre Silvestre conversou com especialistas para saber como que está sendo o combate de comercialização de produtos falsificados. Vamos assistir. O Rapa é o terror dos ambulantes de São Paulo não licenciados para operar no espaço público. Não é diferente na porta dos estádios. E quando as autoridades chegam junto, o negócio dos vendedores de rua é sair de fininho para tentar salvar a mercadoria. De um lado, a lei. A nova Lei Geral do Esporte estabeleceu uma pena mais rigorosa de 2 a 4 anos de reclusão para aquele que viola a marca de uma agremiação desportiva. Do outro lado, o instinto de sobrevivência. Quais os perigos dessa vida? Só o Rapa, né? O Rapa. Só o Rapa. Já te pegaram? Pegou a vez no Palmeiras. E aí você perdeu Todo negado material. Foi pro saco. Onde que você compra esse material para revender? No Brás. No Brás. E é tudo, convenhamos, pirata e falsificado, né? Não tem jeito. Você faz quanto por mês vendendo produto não licenciado em porta de estádio? Dá pra fazer aí na base de 5, 6 pau. Esse indivíduo às vezes não tem capacidade econômica, a empresa dele é aquele varal, né? Ele não tem a capacidade econômica às vezes para ressarcir. Um dos objetivos do trabalho é eliminar o produto. Desde que eu me entendo por gente, vejo aqui no Brasil, na porta dos estádios de futebol, os ambulantes vendendo bandeiras de clube do Brasil, bonezinho, gorrinho, flâmula, camisa de clube, tudo produto pirata. Uma prática comum, porém ilegal. E de uns tempos pra cá, esse pessoal passou a sofrer com a concorrência da pirataria no ambiente digital. É uma compra instantânea, você onde tiver, você recebe esse produto. Então, ela conseguiu dar um espectro abrangente aí na comercialização desse produto. Aquele que colabora de qualquer maneira, e o caso de uma plataforma dessa, coloca um produto que deveria fiscalizar, né, qual é a natureza desse produto, a origem desse produto, está colaborando com isso. E se na rua, na porta dos estádios, o Rapa fiscaliza e apreende, na internet, nos ambientes digitais, robôs virtuais é que fazem o serviço. Esse empresário desenvolveu uma tecnologia própria para combate à pirataria. Adivinha por quê? Eu tenho muito receio de fazer compra online. Toda vez que o cliente entra, a gente faz um onboarding, faz um setup ali da ferramenta, entende quais são as peculiaridades de cada um, entende? Isso aqui, se tiver isso, o produto é pirata. Tem preço, tem algumas características de produto. Então tem produto, por exemplo, que tem como é colada a etiqueta no tênis. Então a gente tem os nossos robôs inteligentes que fazem a coleta de dados. Aí a gente, através de IA, faz a seleção. A partir dessa seleção, o ser humano avalia se aquilo de fato tem algum problema, não tem um problema, e aí disponibiliza para avaliação do cliente. A partir do momento que ele reprova, a gente pede a remoção. A pirataria movimenta diariamente fortunas.
No ambiente digital, então, os números divulgados pelo advogado especialista que presta serviços a um clube gigante do futebol brasileiro são inacreditáveis. Retiramos, por exemplo, só de uma agremiação desportiva que a gente desenvolve, 32 bilhões do mercado. Esse sistema... Em quanto tempo? Em mais ou menos 3 anos. 32 bilhões. Em relação a um clube só? A um clube só. A um clube só. Corinthians, por acaso? Exatamente. Engraçado, né? É proibido, mas a gente vê. Todo jogo. Todo lugar, nem todo jogo. Todos os faróis perto de estádio. É. Eles circulam livremente também. É um proibido meio que liberado, né? As é pessoas compram, né? As pessoas não têm também a consciência, e a gente entende também que a gente vive num país que as pessoas precisam trabalhar, Exatamente. precisam de renda. Importante. Né? Então é uma situação muito complicada. Toda uma campanha de comércio ambulante para você não fazer parte daquilo, mas você acaba entrando nesse questionamento, né? Primeiro, e outra, além da pessoa precisar trabalhar, precisar do dinheiro, a camisa dos times, as oficiais, são muito caras. Esse também é um fator que atrapalha. São vários fatores. A gente entende a questão da pirataria, mas também são vários fatores que a gente tem que pensar. É uma balança muito complicada. Como você sociedade, disse, é isso. É um problema muito profundo para a gente, né, resolver assim rapidamente. E talvez os times tendo coisas mais acessíveis também, isso traz o... Aí os clubes dizem, o futebol é caro, então as coisas precisam ser caras. Isso é muito complicado. Pois é. Okay. Bom, agora a repórter Marina Buffon chega para a nossa conversa com novidades do São Paulo. Boa noite, Má. Conta pra gente as notícias mais quentes do Tricolor. Olá, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Notícias quentes e que o torcedor gosta. Afinal, Lucas e Ferreira deram mais um passo na sua transição física para o gramado. Eles ontem iniciaram essa transição ao gramado, como a gente deu aqui no Gazeta Esportiva, e hoje eles fizeram... o treino foi dividido em 2 partes, de manhã e à tarde. No treino da manhã, o Lucas e o Ferreira, nessa transição no gramado, participaram de uma atividade com os jogadores de Cotia, do Sub-20, atividades mais de impacto mesmo, que mostra que eles estão cada vez mais perto de retornar e estar à disposição aí do técnico Hernan Crespo. Lembrando que o Lucas se recupera de dores no joelho, daquele estiramento da cápsula do joelho, posterior do joelho, e o Ferreirinha aí com um problema na fáscia plantar do pé esquerdo. Tá certo, gente? Até dia 12 de julho, no jogo contra o Flamengo no Maracanã, quem sabe esses jogadores, além de Marcos Antônio e também do Oscar, possam estar aí à disposição do técnico Hernan Crespo. Obrigada, Má, pelas informações. E aí, Alex e José Paes? O São Paulo, tendo os jogadores de volta, os machucados, ele ganha força e tem mais possibilidades de somar os pontos suficientes para fazer uma boa campanha, uma boa temporada nesse segundo semestre. O São Paulo depende muito desses jogadores, principalmente o Lucas Moura, o Oscar, que são a qualidade do time e que por muito tempo não jogaram. Isso atrapalhou também a caminhada do Zubeldia. Estou muito curioso também para ver como que vai ser esse trabalho do Hernan Crespo, agora nesse retorno dele ao São Paulo, ele que já tem um título de Campeonato Paulista pelo Tricolor, mas agora pega o bonde andando. Vamos ver qual o andamento que ele vai dar para esse bonde aí, vai priorizar as Copas, tem a questão que ele já falou do Campeonato Brasileiro, que é importante também. Vamos ver como é que o São Paulo sai aí na mão do Crespo, tô curioso. Bom, sabe quem tá chegando agora? Eu vou voltar pro telão, porque amanhã nós temos jogo decisivo, um jogo decisivo pela Copa do Mundo de Clubes. Alex Miller está insuperável, está intragável de nervoso. E o técnico Abel Ferreira deu uma entrevista hoje para falar sobre isso. É hora de acionarmos ele. Põe no telão. Repórter Felipe Facincani, do canal do Facincani, falando com a gente direto dos Estados Unidos. Que me confidenciou hoje que está pensando em morar na Filadélfia, que ele se encaixou na cidade, achou maravilhosa. É mesmo? E gostaria de morar na Filadélfia. De fato, uma bela cidade. Olha ele aí o gostou? Facincani, hein? Pergunta pra ele. É sério? Gostou desse jeito, Facincani? Que isso? O treinador... Tem até aquele filme, né, do Tom Hanks. Então. Filadélfia. Pronto. O Facincani, diz uma coisa. O treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, o que ele falou de mais interessante nessa entrevista coletiva? E você volta pro Brasil, né? Não vai ficar aí, né? Na Filadélfia.
Não. Eu volto para estar ao lado de vocês em breve aí no Gazeta Esportiva e principalmente também no nosso Mesa Redonda, né? O convite está feito. Você fez o convite pessoalmente aqui para mim, então é óbvio que eu vou retribuir logo em breve. Espero que só na semana que vem, viu, Michele? Nesta semana não. Quem sabe na outra semana, porque aí o Alex fica contente, eu fico contente, todo mundo fica contente em relação a isso. E principalmente o técnico Abel Ferreira. Aliás, um abraço para todo mundo aí do outro lado do Brasil, para o José Paz aí na mesa, para o Alex, para você especialmente, porque o Abel tratou o Palmeiras primeiro como o seguinte: somos azarões. Deixou bem claro isso, até numa pergunta para um jornalista dos Estados Unidos, né? Que o Palmeiras vê o Chelsea, claro, com esse baita respeito, que vai entrar para fazer jogo da vida, é jogo de igual para igual, mas que o Palmeiras é azarão. E inclusive ele já fala logo em relação a isso, sobre essa diferença de Palmeiras e Chelsea, porque é o seguinte: Palmeiras vai lá, pega um jogador forte como o Estevão na base, cria, desenvolve o atleta, tem expectativa de tê-lo por muito tempo. Só que uma coisa chamada multa rescisória não deixa, porque esses caras têm muito dinheiro e a diferença que o Abel falou de Chelsea para Palmeiras é que numa bola dividida dessa, fica impossível competir com os times europeus. Então vamos ouvi-lo para falar dessas diferenças e do porquê que para ele o Chelsea está um passo à frente do Palmeiras neste momento de quartas de final de Mundial de Clubes, amanhã aqui na Filadélfia, a partir das 10 da noite, horário do Brasil, 9 horas da noite aqui nos Estados Unidos, vão duelar Palmeiras e Chelsea por uma vaga nas semifinais da competição. Vai lá, Abel. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Plano de jogo que está sendo extremamente estudado pelo Abel. O Alex deu uma declaração muito importante no começo do programa. Além do volante Moisés Caicedo, que está fora, que é um dos jogadores mais importantes do Chelsea nesta temporada, o Lavia deve ser uma opção, jogador belga no meio campo ao lado do Enzo Fernandes. O Pedro Neto também foi liberado das atividades devido a esse falecimento trágico do Diogo Jota. Eram amigos muito próximos e pode ser desfalque no jogo de amanhã. Mas o Palmeiras também tem seus problemas. Por exemplo, Murilo machucado, fora do torneio. Gustavo Gomes e Piquerez, zagueiro / lateral esquerdo, respectivamente, suspensos para a partida. Mikael deve ser o escolhido para a vaga do Gomes e Vanderlan deve ser escolhido para o lado esquerdo do campo, a lateral esquerda do Palmeiras, no chamado arroz-feijão. Abel não vai tentar muitas invenções, vai no simples, vai no básico que deu certo diante do Botafogo. E para este jogo, algum plano específico? Até porque se o Pedro Neto jogar, um dos grandes jogadores do Chelsea, vai se espelhar com o Vanderlan. Ou qualquer outra peça que vai ter de jogar em cima do lateral esquerdo do Palmeiras, que precisa passar essa confiança ao torcedor. Vai lá. Rápidos, um mais técnico que é o Neto, outro mais defensivo, que é o caso do nosso Vanderlan. Olha, ele tem amanhã um belo desafio, uma bela oportunidade para ele mostrar toda a sua qualidade e que tenha confiança nele, como eu e como os colegas, e que dê o melhor dele. É só isso que eu peço, nada mais. Bom, percebe-se que o Abel, se não cravou o Vanderlan 100%, mas deu um baita indício de que vai com ele. Então, se o Palmeiras, Alex, José Paz, Michele e amigos, mantiver aquilo que deu certo do jogo contra o Botafogo, Palmeiras deve ir com o Everton Giai, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan, Emiliano Martínez, Richard Rios e Maurício, Alain Estevão e Vitor Roque, ou Flaco Lopes, que hoje também conversou conosco por aqui na Zona Mista, junto com o Maurício e também com o garoto Luigi. Foram os 3 personagens do Palmeiras escolhidos também para conversar com a imprensa, além do técnico Abel Ferreira. Esse time segura o Chelsea com esses desfalques, senhores? Volto aí para o estúdio com vocês. Agora sim, eu pergunto para os meninos aqui, como que fica esse Palmeiras desfalcado para encarar o Chelsea? Começando com o José Paz, porque o Alex está até tomando um remédio aqui para ansiedade, uma maracujina.
Fica complicado, né? São desfalques importantes, o Gustavo Gomes, o xerife do Verdão, como gosta de cantar aqui o nosso glorioso Alex Miller. Acho muito ruim não ter o Gomes, sabia? Murilo também forma uma dupla muito sólida ali com o Gomes há muito tempo já. O Piquerez é um jogador, pra mim, fora de série, um baita lateral esquerdo. E o Vanderlan, ele tem carências defensivas, a gente sabe disso, é um jogador que quando vai no ataque ele vai bem, mas a parte defensiva ele peca um pouco. E você perder esses 3 jogadores de uma vez só é muito complicado, ainda mais num jogo decisivo. É bem verdade, o Chelsea também tem os seus desfalques, Pedro Neto possivelmente, o Caicedo, que é um dos melhores, se não o melhor jogador desse Chelsea, não vai jogar. Mas mesmo assim ainda entendo que o Chelsea ele tem um leve favoritismo, eu estava assistindo vocês no Mesa no último domingo, e tô com garrafa nessa, é 55% pro Chelsea, 45% pro Palmeiras, e vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras 1-0, vocês podem me cobrar que eu já vi esse jogo, viu, Alex? Opa! Viu, né? Já vi, é 1-0 Verdão. O meu palpite eu vou dar amanhã, porque amanhã que é o dia do palpitômetro. Mas... eu já dei o meu aqui nos bastidores, mas eu só vou falar também ao vivo Eu amanhã. também, mas eu acho que o Abel ainda vai tirar algum porquinho do chiqueiro. Opa, Da cartola do O chiqueiro. coelho da cartola ou o porquinho do chiqueiro, porque ele normalmente manda a campo um time que ninguém imagina. Então toda vez que se cogita uma escalação muito óbvia, em 99,9% dos casos ele coloca uma outra escalação. Mas ele não fez isso na Libertadores e deu errado? Mas também já deu certo. Então assim, ele gosta de Você acha fazer que ele não vai botar o Vanderlan, por exemplo? Eu acho que ele vai botar o Vanderlan, mas eu acho que vai. ele, sabe o que eu acho que ele pode fazer? Não estou dizendo que vai, mas é uma ideia. Até pela experiência, eu acho que ele pode pôr o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro. Aí ficaria Marcos Rocha, Fux e Mikael. O Vanderlan na esquerda, tendo uma proteção maior atrás. E o Mike? O Mike não. Ele vai botar o Alan para fazer o corredor direito. E aí ele tem o Emiliano ou o Aníbal, Richard Rios, Maurício, Estevão e Vitor Roque para fazer velocidade de contra-ataque. É um time que vai ser mais atacado, eu imagino. E enfrentar um time sem o Caicedo pode facilitar nessa missão de tentar contra-atacar. E se não jogar o Pedro Neto também, né, que foi liberado por causa da morte do Diogo Jota, o Palmeiras ganha um pouco mais de respiro ali, né, de refresco na hora de marcar. Então ele pode fazer uma escalação assim para tentar reforçar o sistema defensivo, uma vez que o Vanderlan não tem nisso o seu ponto forte. Entendo que o Vitor Roque também deve ser titular nesse jogo, até pela velocidade para contra-ataque. O Flaco não é de contra-ataque. Não. Então acho que o Vitor Roque também vai ser titular. É um jogo muito pegado. O Vitor Roque ajuda muito na marcação. Então, tudo isso faz parte para o Palmeiras entrar em campo contra um time que o próprio Abel Ferreira falou que é melhor, tem mais condições, tem, né? Foi um investimento de R$1 bilhão para montar um novo time. O João Pedro foi contratado aí a R$400 milhões para jogar a partir de amanhã já, o atacante brasileiro. Então, vamos torcer, né, Michele? Vamos torcer, é o que resta, né? É o que resta. Pro torcedor, só resta rezar e torcer. Porque o Palmeiras é Brasil, né? Então todos estão unidos, né? Com certeza. O Palmeiras é o Fluminense, né? É isso. Eu nem lembrava. Eu não gosto de dizer isso, porque tem muito corintiano que não tá torcendo, não. Você acha? Ou todos, né? Bom, o retorno do Brasileirão está se aproximando e o Santos tem a expectativa de contar com o Neymar em campo depois de ter renovado o contrato do craque. Todo mundo está na expectativa, né? O que será que a torcida está achando dessa permanência do jogador? Dá uma olhada. O rei, a rainha e o príncipe. Pois é, esse é o apelido que Neymar ganhou lá da Vila Belmiro, onde ele também recebeu um contrato de mais 6 meses com o Peixe. Foi um motivo de muita felicidade, né? Ao longo da temporada 2025, Neymar vai custar, portanto, cerca de 132 milhões de reais ao clube da Vila Belmiro. O que a gente quer saber do povo é simples. Vale a pena? Fez bem o Santos de renovar esse contrato? Eu acho que é muito dinheiro. À vista! Pela visibilidade de mídia, de dinheiro, todo esse retrospecto que ele tem financeiramente que ele consegue trazer pro Santos, eu acho que compensa. O Neymar é só marketing a parada, é só vender camiseta, só essas coisas que eu acho. É muito melhor do que esses pés de rato aí que tem no futebol brasileiro aí, o cara é craque, vocês têm que parar de pegar no pé do cara. Vocês são a fortaleza minha de me incentivar. Foi uma boa renovação, eu gosto do futebol dele, só que tá precisando jogar mais, né? A atuação dele pra mim, mano, tá sendo uma das melhores, tá ligado? Eu não sou santista, mas, mano, o futebol dele eu não tenho o que reclamar, tá ligado?
e aí, você renovaria ou não? Ah, eu não renovaria não com ele, não. É algo surreal. Nunca imaginei isso na minha vida. Ah, mano, ele só vive machucado, então não tem por que eu renovar, entendeu? Tô tentando me controlar de todas as formas, de não demonstrar a tristeza pra você que eu tô sentindo. É nóis, Neymar. Tamo junto. Era isso que eu mais precisava nesse momento. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Coisa boa sai caro, né, irmão? Ousadia pra vencer. Alegria pra viver. Eu fico contente do Neymar continuar no nosso futebol. Eu acho uma atração para o nosso futebol. É óbvio que tinha que renovar. É caro, tá bom, mas você vai gastar uma grana para um monte de jogador meia boca. Gasta um pouco mais e tem o Neymar, que é um jogador que quando ele está em campo, ele ajuda muito mais o seu time a ganhar jogos e, consequentemente, a não ficar aí disputando para não cair para a segunda divisão, pô. É um jogador, é diferente, velho. É identificado e também tem outra questão, né, Alex? Não sei se tinha muito time interessado também não, hein? Será, Michele? Eu não sei. Acho que tinha o Santos ali e foi ficando. E olha lá, né? Ficou aí. Nem no Mundial. Ali no Mundial, acho que o quê? O Fluminense. É, o Fluminense, mas também não sei não, hein? Vai ser bom para todo mundo. Bom, o Corinthians vai ter um segundo semestre bem cheio a partir da volta dos campeonatos. O Alexandre Silvestre organizou os objetivos do clube nessa reportagem que você assiste a partir de agora. E são 5, hein? Coringão vai trocar a Neoquímica Arena pelo estádio do Pacaembu. Pé! Mentira, fake news. Mas eu vou contar algumas verdades para vocês sobre os planos do Corinthians para o segundo semestre da temporada. Primeira meta, e não pela ordem de importância: ajustar a defesa, que tem sido um dos maiores problemas do time. No recorte do Brasileirão, tomou 15 gols em 12 partidas. Uma das 6 piores do campeonato. A volta do zagueiro Gustavo Henrique deve ajudar nesse processo. Segundo objetivo, no BR-25 está em 10º lugar com 16 pontos. Brigar pelo título é complicado, mas subir na tabela e beliscar uma vaguinha na Libertadores é o mínimo, né? Terceiro, na Copa do Brasil é mata-mata. Sabe como é? Por que não sonhar com a taça? Se passar pelo Palmeiras nas oitavas de final, ganha moral e a Fiel empurra mesmo e segura os caras. O derby de ida é logo menos, dia 30 de julho, na Casa do Povo, em Itaquera. Quarta necessidade, ampliando um pouquinho esse item: reforçar pontualmente o time. Lateral direito e atacante rápido são pedidos do Dorival Júnior. Manter os craquezinhos da equipe como Memphis Depay e Yuri Alberto. Além de deixar o Rodrigo Garro na ponta dos cascos para atuar com mais frequência sem sofrer tanto com o joelho que vira e mexe, dói. E para fechar, 5. Um combo. A parte financeira, dívidas e tal, não dá para fugir dessa realidade e sim encará-la. A guerra política também precisa diminuir para o clube respirar. Mudanças no estatuto, entre outras coisas. E definir logo, para ontem, quem será o presidente para valer. Olha lá, hein, Corinthians? Trabalho para fazer até dezembro não falta, dentro e fora de campo. Veremos o resultado no fim do ano. Agora eu vou para o portal, porque eu vou chamar aqui para participar do nosso debate, neste momento do Corinthians, é claro, o nosso querido Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge e vai falar, claro, sobre o passado, sobre o presente, é isso mesmo. O tema é Cássio, mas também é Hugo Souza, e eu não estou entendendo nada, por que disso, Silvestre? Muito boa noite, o que você está trazendo para a gente hoje aqui? Vamos lá, porque os dois deram entrevistas interessantes às respectivas TVs dos clubes, TV Cruzeiro, Corinthians TV nas últimas horas. Hugo Souza, que completou 1 ano de Corinthians ontem e caiu como uma luva
pouco depois da saída conturbada do Cássio, que foi jogar no Cruzeiro, que também falou o pessoal da TV do clube, e sobre um outro assunto, mas que no fundo tem a ver com o Corinthians. Então, um é o atual goleiro, o Hugo Souza, ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão, possível no ano passado, numa arrancada incrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi herói do título paulista sobre o Palmeiras, pegando até pênalti na grande decisão. O outro é o Cássio, que deixou aqui uma história de uma década, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, protagonista, milagre em jogos decisivos, tanto na Liberta quanto no Mundial lá contra o Chelsea. Enfim, os dois falaram. Comecemos então pelo Hugo Souza. 1 ano e 1 dia de Coringão. Diz aí, meu querido goleiro. Eu fico muito feliz de poder completar um ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim. Me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida e hoje, um ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto, vai Corinthians. Bom, do ídolo recente que conquistou esse posto em pouco tempo, Hugo Souza, passamos a bola para Cássio. Ídolo eterno, histórico do Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje defende o Cruzeiro e que abriu o coração sobre a saída dele do timão. Diga, Cássio. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu estava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? E eu encerro esse bloco de Corinthians no Gazeta Esportiva filosofando rapidamente com uma só frase, a que eu mais gosto. Nada na vida é por acaso. Tchau. Tchau, Silver. Brigadão. Bom, comentando tudo que o Silver trouxe pra gente aqui no Gazeta Esportiva, mais os 5 desafios que o Coringão tem pela frente. Uma casinha na parte política, né? Isso aí tá já procó danado, confuso, né? Muito tempo, precisa resolver, querendo ou não, isso acaba refletindo, sim, na minha modesta opinião, dentro do que acontece em campo de jogo, não tem como, é uma bagunça danada, enfim, isso aí precisa passar um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores que estão ali atuando e vestindo a camisa do Corinthians. Agora, essa declaração do Cássio é muito importante, hein? Porque a gente, às vezes, por trás de um jogador tem um ser humano. O cara, ele tem às vezes problema com a esposa, problema com o filho, ele às vezes não tá bem. E a gente acha que os caras são robôs muitas vezes. E o Cássio estava passando por um problema gravíssimo que é a depressão. Olha só o nível que ele estava. Mas dá então, pra assim, gente, assim, não saber, né? Mas assim... Você acaba percebendo, exatamente, sim, você sente. Muito estranha ali. Que bom que ele está conseguindo se recuperar, conseguiu retomar a carreira num outro clube, num clube diferente. Bom para ele, bom para a família dele ver que ele está bem também. Então a gente tem que ir um pouquinho de calma também, porque os caras têm vida fora de campo. E quando ele fala que foi bom para todos, foi bom para todos porque o Corinthians conseguiu manter o nível no seu gol, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o São Paulo. O Rogério Ceni parou e o São Paulo até hoje não teve um goleiro do mesmo nível, nem parecido. Né? Já o Corinthians teve o Carlos Miguel, que era um gigante, muito bom, literalmente falando, foi embora porque quis, mas imediatamente após achou o Hugo Souza, que é um gigante também no gol, jogador agora de seleção brasileira. Então, o Corinthians acabou não sentindo tanto a saída do Cássio por conta da qualidade dos outros dois que vieram na sequência. E acho que até a torcida acabou não ficando chateada com ele, porque o Hugo foi lá, primeiro veio o Carlos Miguel, que deu conta, e depois foi o Hugo, né? Agora, eu quero saber, Alex Miller, para de me enrolar. O Corinthians tem grandes desafios nessa retomada. Tem. A partir agora do mês de julho, 13 de julho, já que retoma. Para você, qual que é o maior desafio que o Coringão tem? Manter os craques. Para mim é o maior desafio,
porque mantendo os craques, ele consegue ter mais chance, por exemplo, de ganhar a Copa do Brasil e conseguir objetivos em termos de campeonato, de resultados. Então, ele mantendo os craques, os principais jogadores, ele tem mais tranquilidade para armar o time e também arrumar a defesa na sequência. Ele faz um conjunto de coisas lá para deixar o Corinthians forte o suficiente para disputar de uma maneira equilibrada, pelo menos, com os seus oponentes principais, a começar do Palmeiras na Copa do Brasil. Né? Tá bom. Então agora vamos fazer mais um contato com o Felipe Facincani nos Estados Unidos. Olha como a coisa funciona aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, gente. Ele tá falando com a gente ao vivo dos Estados Unidos. Antigamente era por telefone, né? Que entrava, aí botava a fotinho do repórter, por telefone, e o repórter falando. Eu mesma entrei do Egito no Mesa Redonda por telefone. Isso que eu era criancinha, e o Alex Miller já estava trabalhando, então eu assistia ele. Tá um canalha esse vivo, rapaz, né? falando com ele, direto da Filadélfia. Tá contigo, Felipe Facincani. Vamos lá, Michele, fala mais um pouquinho deste Palmeiras que joga com o Chelsea amanhã, quartas de final, Mundial de Clubes, a partir das 10 da noite aí no Brasil, 9 horas aqui nos Estados Unidos. E falar um pouquinho do ataque do Palmeiras, que também tem alguns mistérios, viu? Por mais que tenha dado muito certo o Estevão, o Alan e principalmente o Vitor Roque contra o Botafogo, o Palmeiras tem o Paulinho no banco, que fez as últimas atividades, ele só não treinou na última segunda-feira, mas nas outras atividades o Paulinho participou, tem aquele controle de carga, a gente sabe como é que funciona, o Paulinho só pode jogar entre 30 e 40 minutos uma partida, mas tem um jogador em especial que desse ataque do Palmeiras, tirando o Paulinho, é quem também fez gol aqui no Mundial, que é o Flaco Lopes. Flaco Lopes que desperta para alguns torcedores amor e ódio. Alguns adoram o Flaco Lopes, confiam no Flaco Lopes. Outros acham que o Flaco Lopes ainda tem muito a se provar no Palmeiras, que tem que principalmente decidir jogos pesados, jogos grandes. E esse é um jogo contra o Chelsea fundamental para que ele possa ficar na história do Verdão. Já foi importante na vitória contra o Al-Ahly e agora tem esse jogo contra o Chelsea para tentar resolver. Só que o técnico Abel Ferreira fala que o Flaco Lopes é um cara, digamos assim, um pouquinho mais desligado, né? O Flaco Lopes às vezes precisa um pouquinho, né, daquele puxão de orelha, pegar no tranco. Como é que o Flaco Lopes reage a esse tipo de cobrança do Abel e se de fato isso é positivo ou negativo numa exposição pública do jogador? Vamos ouvi-lo. Eu acho que é o jeito dele, às vezes eu não gosto, já tenho falado com ele, mas assim, a gente respeita muito ele, eu personalmente respeito muito. E cara, também eu acho que é o jeito dele de tirar no seu melhor, buscar toda hora essa provocação e tal. Acho que ele tá jogando fogo com fogo. Não, tô brincando, mas sim, é o jeito dele. E cara, eu sou muito grato também sempre dele ter falado coisas muito boas de mim. E tento sempre, é uma conversa que sempre a gente tem, eu tento muito trabalhar na minha regularidade, eu sei que eu posso ser um grande jogador para esse Palmeiras. Então tá aí, palavras de Flaco Lopes, que levou puxões de orelha, mas pelo menos para o bem do técnico Abel Ferreira, Alex Miller, José Paes e, claro, você, Michele Janela. Facincani, fala, Alex. Até amanhã, Felipe. Meu Deus do céu. O Flaco Lopes foi sincero, né? Porque o Abel puxou a orelha dele na última coletiva, quando o Flaco perdeu aquele gol cara a cara, enfim. Sim. E ele falou, às vezes eu não gosto de ver isso daí, eu não gosto, me sinto mal de ver o técnico falando de mim assim, publicamente. Ué, crise no verde. Perdeu a mão, perdeu o elenco. Brincadeira, calma. Faz parte do show. Ele entra, marca o gol. E é isso que é importante, é ele se sentir motivado para entrar em campo e resolver a parada para o Palmeiras. E o elenco, o jogo do Palmeiras, muitas vezes ele favorece mesmo o Flaco Lopes e não o Vitor Roque, né? Por isso que em dado momento, muitas vezes, muitos jogos, ele faz os gols e o Vitor Roque não consegue marcar. Às vezes é muito chuveirinho, ele é um cara alto, um cara forte, o cara consegue fazer ali a parede. Mas você escalaria o Flaco amanhã? Não, amanhã eu escalaria o Vitor Roque pela necessidade do contra-ataque, que ele faz um jogo de transição, velocidade. Então eu colocaria o Vitor Roque. Agora, o Flaco, dentro da engrenagem de como funciona o Palmeiras, é uma boa peça, é um cara que é útil. Eu acho também. Acho importante ter ele nesse time do Palmeiras desse jeito. Eu acho que ele é bem útil, sim. Eu gosto dele. Bom, turma,
Agora a gente vai ter que terminar o Gazeta Esportiva. Já? Pois é. Ah. Mas fique aí. Obrigada, Alex. Um Nada. beijo, Até José amanhã. Paz. Na sequência, tem Jornal da Gazeta e amanhã eu te encontro aqui. Tchau. Tchau.